por essa oportunidade, através dos meus pastores, pela confiança, nesse primeiro dia dessa campanha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso e já vou dizendo para a igreja: se tu tem chamado, se prepare para tu enfrentar tempestade. Se tu tem propósito debaixo do céu, se prepare para enfrentar tempestade. Mas se você disser, irmã Josineide, vai tudo bem, então se vai tudo bem, então aperta teu cinto, porque a qualquer momento o vento vai começar a soprar e a tempestade vai aparecer. A senhora está colocando medo? Não, eu estou dizendo aquilo que Jesus ele já está ministrando no meu e no teu coração, porque toda vez que o céu vai liberar promessa para o servo e para a serva, se prepare com a tempestade. Mas eu quero alegrar o teu coração nesta noite que, como já foi lido, o maior está dentro do nosso barco. O maior está dentro do nosso barco, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia sem perca de tempo, no nosso tema. Está no livro de Mateus, no seu capítulo 8, versículo 23. Louvado seja Deus. Todos acharam, amém? Engrandecido é o teu nome, Jesus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que o mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos se aproximaram-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E, versículo 26, e ele disse: por que temes, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Mas eu quero compartilhar aqui com a amada igreja, no livro de Marcos, que uma coisa me chamou muito a atenção em detalhes. Que Marcos, ele vai dar um detalhe profundo nesta mesma mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, eu marquei aqui, mas a gente é uma benção, Jesus. É assim mesmo, tudo ao vivo. Marcos, no seu capítulo 35, 4:35. Para você entender alguns detalhes do que esta mensagem que Jesus ele vai trazer para nós, nos aprofundar com ele. Amém, igreja? Amém. Marcos 4:35 vai dizer assim: e naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe: passemos para o outro. A igreja está aqui, fala isso com força. Passamos para o outro. Passamos para o outro. Não, fala com toda essa palavra. Passamos para o outro lado. 1, 2, 3. Passamos para o outro lado. E ele, deixando a multidão, levaram consigo, assim como está no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se uma grande temporal e vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: mestre, não se te tem de que perecemos? Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o poder daquilo que Jesus ele traz para nós. Quando podemos ouvir essa mensagem, quando se trata da palavra de Deus trazendo, acalmando-se a tempestade, imediatamente vamos ver que Jesus,
A Bíblia vai dizer aqui no livro de Marcos, também como no livro de Mateus, como também vai ser escrito no livro de Lucas. Vemos que essa história vai ser mencionada por 3 discípulos, mas também Jesus ele vai trazer para nós a uns pontos de quando vai ser necessário o Senhor ele levar alguém para uma profundidade de experiência. Eu vejo aqui Jesus trazendo para nós, no início da mensagem, que naquele dia já sendo tarde, aí você procura assim buscar o que é que o Senhor está dizendo. Já naquele dia sendo tarde, Jesus está trazendo que Jesus ele estava numa missão, a qual vamos ver que no capítulo 4 de Marcos, vamos ver Jesus, ele pregando em parábolas, ensinando em parábolas, e o Senhor ele sempre tinha a oportunidade de reunir um povo para ensinar. E muitas vezes é como Jesus está aqui ensinando em parábolas. Aqui tinha homens de Deus que estava sendo aqui ensinado, que estava sendo preparado. Muitos aqui já tinham visto os discípulos, os milagres de Jesus. Muitos aqui já tinham contemplado coisas maravilhosas com Jesus. Mas aqui não se dá por si ter acabado. Eu vejo aqui Jesus ensinando um povo, mas trazendo ao coração dos discípulos que tudo que ele ensina na frente tem um propósito para um crescimento. Eu vejo aqui Jesus agora em parábola, ele trazendo o semeador, a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente. Aleluia! A parábola também, o Senhor Jesus vai trazer do grão de mostarda. Mas naquele dia que Jesus ele está pregando, ele está ensinando, Jesus como homem, ele vai sentir o cansaço. Jesus como homem, ele também vai se fadigar. Mas não deixa que Jesus, diante de uma missão, que ele está diante do Pai eterno, Jesus ele não vai descansar 100%. Ele sabe que ele como homem, a estrutura física, pastora Érica, ela vai necessitar de eu precisar parar um pouquinho. Jesus está ensinando para mim e para você nesta noite. Olha, eu estou vendo que a minha igreja anda cansada, os meus discípulos andam fadigados, mas tem momento que Jesus precisa despertar dentro de mim e dentro de você a necessidade de parar um pouquinho. Jesus, ele precisou parar um pouquinho. E porque eu e você, muitas vezes que a gente está na caminhada, não queremos parar, porque achamos que já somos super-homem, achamos que já somos super-mulher. Mas Jesus, vendo que os discípulos sendo ali alimentados pela uma palavra, alimentados pelo ensinamento, Jesus agora, ele sabe como ele vai levar os seus discípulos e a sua igreja mais profunda. Irmã Josineide, eu ainda não estou compreendendo, mas Jesus ele vai começar a tocar na minha e na tua mente, para você entender que o chamado que ele fez na minha e na tua vida, não adianta eu estar parada, não adianta eu murmurar, não adianta eu questionar, não adianta eu muitas vezes dizer: Jesus, esse negócio não é para mim, eu não aguento, eu não entendo, eu não posso. Mas Jesus está dizendo para minha igreja, eu digo hoje, a minha promessa ela está de pé. Jesus agora, ele começa a dizer para os discípulos: vamos fazer uma viagem. Eu fico imaginando agora, meus pastores, Jesus nesta noite abrindo aqui a revelação de alguns convites, dizendo para alguns discípulos: vamos fazer uma viagem, diaconisa Silvia. E muitas vezes quando Jesus vai me chamar e te chamar para fazer uma viagem, não é viagem no conforto de um carro, não é viagem no conforto de um avião, não é uma viagem que eu vou colocar umas malinhas no carro e tudo está maravilha, não. Jesus está dizendo, é uma viagem missionária, é uma viagem de propósito, é uma viagem que só Jesus te leva.
eu começo aqui a ver que Jesus agora está fazendo um convite. Jesus está dizendo para aqueles discípulos: passamos para onde? Para o outro lado. Primeiro ponto que você tem que aceitar, ou não querendo aceitar, tu tem que aceitar. Não adianta a igreja hoje querer colocar aquela carinha de mimimi, de chorinho, dizer que não vai conseguir, se foi Jesus que disse: meu filho, minha filha, nós vamos atravessar. Foi Ele que disse para a igreja: vamos atravessar. Mas enquanto Jesus está dizendo: vamos, passamos junto para o outro lado, espera aí. Em meio a essa promessa que o Senhor Jesus vai fazer para mim e para você, muitas vezes já estamos na expectativa, quando Deus usa o profeta, estamos na expectativa que o negócio vai ser tudo mar e rosas. Não vai ter perseguição, não vai ter o afronto, ninguém vai se levantar, tu não vai ser perseguida. Muitas vezes estamos achando que agora sim, chegou agora, vai ser tudo só sorriso. Muitas vezes achamos que vai ser aqueles dias que eu vou tomar meu banho, vou pôr minha roupa e eu estou indo com um sorriso. Epa, espera aí, como eu disse, aperta o cinto, porque Jesus nesta noite, Ele quer pegar vaso nesta noite para dizer: ei, tu não vai caminhar sozinho, ei, tu não vai sozinho nesta viagem, ei, quem te convidou é aquele que te fez a promessa. E Jesus está dizendo: se eu te prometi, aperta o cinto que tu vai chegar do outro lado. Mas agora Jesus vai começar a dizer que, enquanto Ele está fazendo a promessa, está acontecendo agora no meio de uns discípulos, que o Senhor precisa levar para um lugar secreto. O Senhor, Ele está dizendo aqui, para aqueles discípulos é necessário deixar a multidão para trás. E toda vez que eu e você vamos ser chamados para algo novo, pastora Érica, a multidão ela tem que ficar para trás. Tem pessoas que não podem, não devem entrar dentro do mesmo barco meu e seu. Aleluia. Tem pessoas que ainda não estão preparadas, pastora Érica, para andar do meu e do teu lado. Tem pessoas que ainda não foi amadurecido para aguentar a tempestade que eu e você aguenta. Então primeiro Jesus disse assim: olha, sai, deixa a multidão e vai comigo. Jesus, Ele vai pedir para entrar em um barquinho. Jesus, Ele só quer apenas o meu e o teu barquinho. Ele só quer o meu e o teu barquinho, sabe para quê? Para ainda trazer a memória que a obra que Ele começou dentro do barquinho, é Ele que é fiel para ir contigo. Enquanto Jesus está dizendo que a multidão precisou ficar para trás, só levou naquele barco quem Jesus já estava no projeto. E você não entendeu? Foi você que Jesus escolheu para ser esse projeto. Você é esse projeto que o Senhor Ele já escolheu. Não adianta você olhar para trás e dizer por que aquilo e por que aquilo. Não. Não é noite de questionamento, mas é noite de meditação. E você entender que você é um projeto de Jesus, que Ele te chamou. E se Ele te chamou, Ele está dizendo: não olha para a multidão, mas olha para frente, que eu quero entrar no teu barquinho. Enquanto Jesus Ele entra dentro de um barco, veja que no livro de Marcos Ele vai trazer, como eu disse, em detalhe, para que você entenda que não só foi de repente no barquinho de uma pessoa, mas que naquele barquinho que Jesus Ele determinou entrar, ao redor daqueles barcos tinha muitos. Veja que a Bíblia vai dizer que no barco havia também com ele outros barquinhos.
e buscando o entendimento na revelação do Espírito Santo. Exatamente o Espírito Santo, ele dizia ao meu coração: a dificuldade hoje, muitos meus pastores, de entender a realidade, a verdade, e contemplar aquilo que Jesus ele está me entregando e te entregando. Eu vou repetir, é porque eu ainda estou no foco da multidão. A multidão ela vai me arrodear e te arrodear de uma forma sempre para dizer: isso não é para ti, isso tu não pode, olha que essa situação tu não vai conseguir. Só que Jesus ele está indo de encontro a um barco, e é dentro do barco que Jesus vai ensinar o discípulo. Você não está entendendo? Será que este vento que tu está passando, esta luta que tu está enfrentando, essa dificuldade de tu entender o teu ministério, o teu chamado, essa dificuldade de tu olhar para dentro da tua casa, e você ainda olhar para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho, e você dizer: verdadeiramente a minha casa é casa de oração, que o meu esposo, a minha esposa, meus filhos, a minha casa foi chamada para ser casa de testemunho. Muitas vezes o inimigo está querendo que você enxergue isso, porque a multidão está oprimindo, a multidão está querendo tirar o foco, mas Jesus ainda insiste de levar um barquinho. E se Jesus está dizendo: tem um barquinho nesta noite, e eu vou conjecturar nesta noite, este barquinho é eu e você. Eu vou repetir, esse barquinho é eu e você. Enquanto Jesus está indo ao barco, eles estão indo para um mar. A história vai dizer que este mar, ele é conhecido como o mar da Galileia. Só que, expressando como mar, minha pastora, o que eu estava lendo, não é um mar que você vai para a praia, você vê as ondas. Seria um rio, algo parado. E diante deste mar da Galileia, a história vai dizer que sobre este mar, ao redor deste mar, seria um lugar de rochas, montanhas. E toda vez que nós buscamos uma resposta do Senhor, em meio ao ensinamento que Jesus está nos dando, nós vamos olhar para tudo, para todos, vamos ver dificuldade, não vamos ter o acolhimento, não vamos ser reconhecido, mas diante dessas rochas e diante dessas montanhas, tem a palavra do Senhor, como Ele vai dizer: eleva teus olhos para o monte, eleva teus olhos para o monte. Jesus está indo dentro de um barco, só que dentro deste barco está os discípulos. Enquanto está os discípulos dentro daquele barco, foi um momento qual eles não esperavam, porque quando se trata de algo que você não espera, a sensação é que você vai perder, a sensação é que você não consegue, a sensação é que tudo está dando errado, a sensação é que, meu Deus, e agora? Então já era. Mas Jesus está indo, conduzindo aqueles discípulos diante de um mar, diante de um propósito, diante de uma promessa. Então, se Jesus está com aqueles discípulos diante daquele mar, espera aí, Jesus ele não está fora do barco, Jesus ele está dentro do barco. E o que eu quero liberar para esta igreja nesta noite
Josineide, não importa o que esteja se levantando contra a tua vida, não importa o trajeto que tu tem ido da forma que Jesus tem te levado, não olhe para a circunstância, não olhe para a dificuldade, mas continue olhando para aquele que é grande dentro do teu barco. Eu vou repetir, continue olhando para aquele que é grande dentro do teu barco. Eles estão indo para a missão que Jesus levou. É diante de uma promessa. Enquanto Jesus está indo, a história vai dizer que se levantou. Quem é o dono do vento? Quem é o dono do mar? Quem é o dono do barco? Quem é o dono que libera a palavra? Quem é o dono que ele repreende? Quem é o dono que ele chega com a cura no enfermo? Quem é o dono que ele dá visão ao cego? Quem é o dono que abre a porta onde não tem porta? Quem é o dono que ele fez a promessa e a promessa está de pé? Mas a tempestade está se levantando, irmão Josineide. Mas quem é o dono? Quem é aquele que disse que ele está contigo para atravessar? Quem é aquele que fez a promessa e disse que a tua casa vai cantar o hino da vitória? Mas espera aí, o canto da vitória ainda não chegou. Chegou não, irmã Josineide. Mas não te preocupa, porque enquanto aquele que te fez a promessa estiver dentro do teu barco, é ele que está garantindo o cântico da vitória para a tua vida. Mas espera aí mais um pouquinho, vai vir o vento. E o que eu faço, irmã Josineide? O Espírito Santo começou a dizer ao meu coração: não é momento de se apavorar, não é momento de desistir, não é momento de ter medo, mas de confiar, mas de confiar, mas de confiar. Oh, aleluia! Jesus está lá. Aí tem alguém que está aqui tão com o coração preocupado, que já pensou por esses dias, diz o Senhor, de até arrumar a mala para ir embora porque não está aguentando a pressão, de largar, de parar. Mas Jesus te trouxe hoje aqui para tu lembrar que não foi homem, foi Ele que te fez a promessa. E Ele disse que tu vai atravessar. Mas é necessário, no meio dessa tempestade que está se levantando, a história vai dizer que enquanto a tempestade está se levantando, o que causa uma tempestade, pastora? O que causa a igreja a tempestade? Quando a gente vê passando nas televisão, nas redes sociais, o tempo, o clima vai mudar. E quando o clima começa a mudar, a primeira coisa que a gente observa é o quê? É o vento. Por quê? Porque é através do vento, pastor Tiago, que ele começa a dar o sinal do que está para acontecer. Quando bate aquele vento, que muitos até dizem: eu estou sentindo o cheiro da chuva, mas a chuva nem caiu. Mas aqueles meteorológicos que já sentem o cheiro da chuva, eu falo: esse daí é top, porque já está sentindo o vento e já está sentindo o cheiro da chuva. Eu gosto dessas coisas, sabe? Mas eu me apego e fico firmada é naquilo que o céu está liberando. E o Senhor está dizendo: ei, primeiro está batendo vento, eu estou vendo. O Senhor está dizendo: no teu barco o vento está batendo de todo lado. Mas enquanto está batendo vento, isso não é sinal de derrota. Enquanto está batendo vento, isso não é sinal que tu vai entregar. Enquanto está batendo vento, isso não é motivo de tu desistir. Espera aí, irmão, o que a senhora está dizendo? Porque diante do vento tem uma tempestade. Mas se está tendo a tempestade, é porque Jesus ele está ensinando. Porque muitas vezes no vento a gente ainda quer ensinar Jesus. Mas quem é nós para querer ensinar Jesus? Se ele é o dono, ele está no controle. E ele está dizendo: o vento e a tempestade está no controle da minha mão. Mas tu não vai parar, tu não vai desistir, porque eu estou na embarcação. Os discípulos agora
vai ver uma cena dentro do barco que muitas vezes nós questionamos ao Senhor. Momento esse que, se levantando o vento e a tempestade, veja que algo tremendo aqui. Marcos, ele vai relatar que subia ondas. Eu fico imaginando agora, obrigada, Jesus, a embarcação de Jonas. O que aconteceu na embarcação de Jonas? Ondas. A embarcação de Jonas foi a pique por causa de uma desobediência. Jonas não quis obedecer a ordem do Senhor, a linhagem, a reta. Tem tempestade, igreja, que eu e você vamos enfrentar por falta da obediência. E toda vez que nós desobedecemos, a rota é totalmente ao contrário. Pode prestar atenção nisso. Se tu que está aqui ouvindo o Espírito Santo falando contigo, chegar em casa depois dessa mensagem, para, reflete, faz uma análise das coisas que tu está fazendo diante da obediência, porque toda vez que você obedecer a voz, pode ter certeza, ainda que vai vir vento, vai vir tempestade, mas você vai sentir segurança. Por quê, irmã Josineide? Porque você está debaixo da obediência. Agora, quando você sai da rota da obediência, se prepara, porque vai dar medo. Se prepara, porque você vai ficar preocupado. Os discípulos veem que agora as ondas tomam conta. Eu vejo essas ondas consequência. Porque as ondas, elas chegaram a entrar dentro do barco. E por que as ondas entrou dentro do barco, meus pastores? Porque não teve vigilância. Porque muitas vezes a gente está vendo Jesus dentro do barco. Jesus está trabalhando. Jesus está fazendo. Aí porque Jesus, ele agora ficou em silêncio e vai precisar dormir um pouquinho, aí eu tenho que questionar Jesus. Mas aqui Jesus, ele está ensinando para os discípulos: ei, a embarcação, nenhum momento eu saí fora do controle, eu não saí fora da rota nenhum momento, mas é necessário Deus levar alguns discípulos, aleluia, para um ensinamento mais profundo. E esse ensinamento, espera aí, as ondas vai entrar dentro do barco, irmã Ivonete. Enquanto as ondas estão entrando, a história vai dizer que os discípulos agora se preparam para quê? Começar a tirar as águas. Então espera aí, tem água que eu estou colocando dentro da embarcação que não é para pôr, tem coisa que está dentro da embarcação que não é para permanecer, tem coisa que está dentro da minha caminhada e da tua caminhada que já era para ter limpado. Ai, irmã, mas é porque eu gosto daquilo. Não. O Senhor já mandou tu varrer a casa, o Senhor já mandou tu limpar o barco, o Senhor já disse: analise isso aí, que não é mais tempo de tu deixar entrar dentro do teu barco. Eu não estou entendendo, irmã Josineide, espera aí, eu vou mais profundo, Espírito Santo. Esse pecadinho que está escondido dentro do barco, já era para ter tirado. E por que a água está entrando dentro do barco? É porque tem coisa que está escondida, e o céu, ele vê o oculto e o profundo, e para teu barco não afundar, o pecado tem que sair. O pecado, ele tem que sair. E as ondas estão tomando o barco. E os discípulos ficam atentos em desespero, porque eles começam a tirar o que estava querendo prejudicar o barco. Só que enquanto eles tiram a água, o barco ia se enchendo cada vez mais. E eu lendo isso aqui, e o Espírito Santo, ele dizia para minha alma: muitos não querem mais renunciar às suas vontades, muitos não querem mais me obedecer.
Muitos não querem mais abrir mão do seu conforto, da sua vaidade, do seu querer. E muitas vezes a gente está dizendo: Jesus, fica no meu barco sempre. Jesus continua no meu barco. Jesus, ele continua, porque Ele sabe a promessa que Ele fez. Ele mesmo diz que a palavra dEle não cai por terra e não volta vazia. Então Jesus, Ele não vai te abandonar e nem vai me abandonar. Jesus, Ele vai continuar segurando na minha e na tua mão. Mas é necessário para algumas pessoas ouvir isso que o Espírito Santo está dizendo. É necessário com pressa tu começar a tirar essa água. Por quê, irmã Josineide? Porque esta água está impedindo do sobrenatural maior de Deus operar dentro do teu barco. Ai, mas eu tenho dificuldade nisso e aquilo. Ora o teu Pai em secreto, fecha a porta do teu quarto, porque Ele te ouve. Então, enquanto Jesus está aqui declarando: olha, precisa tu tirar essa água, aí eu vejo que agora os discípulos começam a estar de que forma? Apavorado. Mas Jesus está dormindo aonde? Na popa. Jesus está descansando. Jesus agora, Ele está sabendo. O próprio Jesus, Ele já sabia que enquanto Ele estava ali, os discípulos ia chegar o momento dele sair do controle. Mas enquanto Jesus está observando, mesmo dormindo. Como assim, irmã Josineide? Mesmo dormindo, Jesus está nos observando? Tá. É porque muitas vezes a gente quer ensinar para Jesus e dizer para Ele: faz assim, opera assim, trabalha assim. Mas eu vou repetir: aquele que te chamou para uma travessia, Ele se garante diante da sua promessa. Ele disse que vai atravessar, Ele disse que vai chegar do outro lado, mas é necessário tu tirar a água. Enquanto Jesus agora dorme, o Senhor está à popa do barco. Quando eu vejo isso, eu acho isso aqui lindo. O que a popa vai simbolizar para nós? É a frente. Quem tem que andar na minha e na tua frente é Jesus. Quem tem que ser o centro de tudo na minha e na tua vida é Jesus. Quem tem que ser aquele que dá a última palavra na minha e na tua vida e na tua casa é Jesus. Quem tem que declarar na minha e na tua vida do jeito que Ele quer, como Ele quer, é Jesus. E Jesus agora está na popa dormindo. Aonde? Numa almofada. Ei, espera aí. Eu vou dizer com uma palavra muito linda. O negócio está arrebentando aqui com os discípulos. Está quebrando aqui a mente dos discípulos. Deixando alguns ali, acho que até careca, né, meu pastor Tiago? Deixando ali os homens de Deus apavorados. E Jesus dormindo. Como pode uma coisa dessa, Jesus? Será que o Senhor não está vendo essa situação? Olha o levante que está, Jesus. Olha a perseguição. Olha a dificuldade daquele, Senhor. Ouvi a palavra de quando eu falo para Ele. E é mais ou menos eu e você assim. Dentro da nossa casa. Quando a mulher ela faz a faxina, está tudo no seu controle. Mas quando bate um vento, relaxa, orecama tui. Quando bate aquele vento, recanto e manai, aí você entra em desespero e você começa a procurar saber por que aconteceu aquele reboliço dentro da tua casa. Aí é Jesus trazendo assim sono. Olha, imagina Jesus dormindo e Ele vendo ali, aleluia, espiritualmente aqueles discípulos apavorados, e Jesus só dando a oportunidade para ver até onde eles iam verdadeiramente usar o que a palavra vai dizer, ao ponto de Jesus olhar para eles e dizer: homens, 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 igreja, igreja, igreja de pouca fé,
Homens de pouca fé. Olha o que Jesus está trazendo à memória dos discípulos. Ei, não basta só Jesus estar no teu barco, porque tu sabe, precisa eu e você entender que eu e você tem que mover aquilo que Jesus não vai mover. Tem situação que o céu já vai liberar uma palavra, mas tem situação que o céu, ele vai querer ver a minha, a tua atitude. O Senhor estava dormindo, mas ele estava esperando a atitude daqueles discípulos. E qual foi a atitude dos discípulos, minha pastora? Foi querer incomodar Jesus. Raia Sébia, não é mais tempo de tu questionar, não é noite de tu perguntar, não é noite de tu dizer para ele até quando, e por que isso e por que aquilo. Mas é noite que o Senhor, ele está dizendo para os seus discípulos aqui nesta igreja Rio de Águas Vivas: move a tua fé, move a tua fé, coloca a tua fé em prática, coloca a tua fé em ação. Olha quantas tempestades tu já passou, olha quanta situação tu já enfrentou, e olha tu aqui para glorificar o nome dele. Quanta situação aconteceu para você voltar nesse ano de 2023, 24, e Deus, ele segurou a tua mão, porque ele disse: a minha promessa está de pé, a minha promessa está de pé. Mas segura, homem de pouca fé. Segura o quê? Segura na confiança da palavra que Jesus tem falado contigo. Se ele disse que ele vai libertar, ele vai libertar. Se ele disse que ele vai salvar, ele vai salvar. Se ele disse que vai entrar na tua casa, e ele vai tomar aquele homem, aquele jovem, aquela mulher, e vai levantar como discípulo dele. Se prepara, porque o cântico da vitória vai acontecer. E o Senhor está dizendo: homem de pouca fé, coloque em prática, coloque em prática. Por quê? Porque foi uma necessidade, foi necessário os discípulos passar por esse ensinamento com Jesus. Vai na embarcação da obediência que o Senhor tem mandado tu fazer, vai. Faz. Ah, mas ninguém está vendo, não precisa tu te preocupar quem é que está te olhando. Mas se os olhos do Senhor estão a tua vida, e Ele tem se agradado, então continua. Ai, mas eu tenho uma dificuldade assim, assim. Ei, mas aquele que disse para ti está dizendo: é eu que estou no teu barco. E quem te chamou foi Ele. Quem te fez a promessa foi Ele. Enquanto Jesus estava dormindo, aqueles homens agora vai despertar. E o que eu vejo nessa palavra despertar, diaconisa irmã Maria, eu vejo Jesus se levantando, não com pressa, meu pastor Tiago, porque o despertar não é você sair no desespero, é você ter calmaria, é você ter equilíbrio. Jesus, ele está sendo despertado, mas será que Jesus, ele se levantou com pressa? Ele repreendeu com pressa? Ai, que coisa gostosa, Jesus. Ai, 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 ai. Será que Jesus, ele saiu descabelado? Ele saiu gritando o nome daqueles discípulos? Não. Mas eu vim aqui como boca de Deus para dizer para alguém: ei, começa a pedir equilíbrio para o Espírito Santo, começa a pedir mais sabedoria. Não é no meio da situação que tu vai se descabelar, não é no meio da situação que tu vai começar a dizer que Jesus não está te vendo. Jesus, ele vai ser despertado. Enquanto Jesus é despertado, Jesus, ele vai analisar, apesar que ele nem precisa, porque ele já sabe de tudo. O próprio Jesus, ele começa, sabe aquele olho de raio-x que Jesus já passa e vendo tudo? Mas é o próprio Senhor dizendo: ei,
eu permaneço no controle do teu barco. Eu permaneço no controle do teu barco. Tem pessoas que o Espírito Santo está dizendo que está já planejando de querer parar, mas Jesus está dizendo: não é para tu parar, não é para tu largar, não é para tu abandonar esse barco. Sabe por que ai, coisa linda, sabe por que ficou os barquinhos para trás? Porque enquanto tinha o barco que Jesus não entrou dentro de um barco. Eu disse isso, não foi? Então Jesus entrou em um barco e ficou os outros barquinhos. Esse barquinho que Jesus está dentro é o barquinho que vai ter o testemunho da minha e da tua vida. Este barquinho que Jesus está dentro é aquele barquinho que aqueles que ficou para trás para perguntar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Deixa eu dizer para você, igreja, você é o barquinho que Jesus escolheu, e é através de você que muitos vai ver o testemunho do que o céu vai fazer na tua casa e na tua vida. Você é o barquinho de referência. É para aqueles que ainda acham que não vai dar nada e vão olhar e vão dizer: meu Deus, o que aconteceu na vida dela? Meu Deus, o que aconteceu na vida do esposo dela? O que aconteceu na casa dela? Foi a presença daquele que é maior dentro do teu barco. E aqueles que estão longe vai ver o testemunho de Deus na tua vida. Eu vou repetir: aqueles que estão longe vai ver o milagre de Jesus na tua vida. Vão ver o que o Senhor vai fazer no teu ministério. Eles incomodam. Imediatamente depois que o Senhor, ele se desperta, ele levanta. Eu fico imaginando, não está na palavra, mas eu fico Jesus imaginando, conjecturando, Jesus despertando ali com aquela calmaria, e o vento tomando conta com a tempestade, e o Senhor olhar para os quatro cantos, todas a situação. O que é um vento para o teu Jesus? O que é essa depressão para a Anarriachébia? O que é essa enfermidade para o teu Jesus? O que é essa dificuldade de tu ir mais profundo para o teu Jesus? O que é essa determinação que tu precisa tomar? Tu precisa não é andar, tu precisa correr. Sabe o barquinho, você vai remando na água, mas sabe aquele barquinho que tem um motor, que você liga para o bichinho voar? É esse barquinho que Jesus, ele quer dentro de você hoje. Jesus está dizendo: ei, te levanta de uma forma diferente, se posiciona de uma forma diferente. Ai, mas eu estou ferida, mas Jesus está dizendo: te levanta. Ai, mas eu estou decepcionada, mas Jesus está dizendo: te levanta. Ai, mas ninguém acredita mais no meu ministério. Jesus está dizendo: te levanta, porque Jesus, ele está dentro do teu barco. Relabaia, sube, aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Ele repreende. Jesus agora ele repreende. Ele repreende o vento e só diz assim, ó: cala-te. Sabe por quê? Imagina agora essa situação dentro de você, isso que você está vivendo. O Senhor está dizendo: cala-te, vento. Cala-te, vento. Cala-te, vento. Sabe aquele vento que está gritando, que está dizendo: acabou, não dá, tu não vai conseguir, tu não tem força, tu está sozinha. Como que tu vai conseguir remar esse barco da tua casa sozinho? Como que tu vai levar esse povo que estão tudo aí deixando o coração endurecido? Sabe aquele vento que está dizendo: tu vai ficar fracassado, na tua empresa não vai gerar, naquele serviço não vai mais dar. Sabe aquela situação que está te batendo medo? Jesus está dizendo: cala-te, vento. Cala-te, vento. E eu fico aqui imaginando o vento dizendo: sim, Senhor. Sim,
Sim, Senhor. Sim, Senhor. Retebaia súbia. Olha o vento agora obedecendo a voz do mestre. Jesus está dizendo: cala-te, vento. E o vento dizendo: sim, Senhor. Sim, Senhor. Aí agora eu vejo, sabe o que? Satanás agora apavorado e dizendo: perdemos. Vamos pegar a bagagem. Vamos pegar o que a gente planejou, porque não vai dar mais. O grande, ele entrou. Aquele que ele está na frente, ele deu a ordem. Nós não pode fazer mais nada. Só que agora a tempestade, ela quer mostrar que é maior do que Jesus. Só que Jesus também está chegando para dizer: cala-te. Quieta. Essa água que está batendo no teu barco não vai te matar, não. Quieta. Essa água que está te apavorando, Jesus está dizendo: não vai acabar com o teu barco, não. Quieta. Aí eu vejo agora aquela água que estava subindo ondas e ondas. Diaconisa Silva, agora a água ficando bem calminha. E os discípulos olhando para a situação do que estava acontecendo. Jesus está dizendo e está mandando eu liberar para alguém aqui nesta igreja que o vento e o mar, a tempestade, Jesus entrou hoje no teu barco. Jesus entrou hoje no teu barco. Jesus está tirando este medo. Eita, espírito do pânico, bate de retirada hoje. Espírito da depressão, bate de retirada hoje. Espírito da destruição, bate de retirada hoje. Espírito da miséria, espírito da confusão, bate de retirada hoje. Hoje, diz o Senhor. Enquanto Jesus deu a ordem, depois que ele liberou a palavra, já vou terminar. A situação não ficou do mesmo jeito. Sabe o que a igreja precisa? O que nós precisamos? O que a igreja está precisando despertar mais? É a sensibilidade de ouvir. É a voz daquele que é maior, que está dentro do meu barco e do teu barco. O vento está querendo ser maior. A tempestade está querendo mostrar que é maior. Mas eu vou repetir: aquele que te chamou para atravessar, ele é maior do que qualquer situação. Enquanto ele está calando, enquanto ele está dando a ordem, cala-te, aquieta. Aí agora eu vejo no versículo 40: porque sois tão tímido? Ainda não tem fé? Para encerrar, esta palavra timidez não é o gesto de algumas pessoas que eu, irmã Josineide, conheço. Por natureza, tem algumas pessoas que ela é bem tímida. Ela tem a sua timidez de aproximar, de conversar, de brincar, de rir. É paz do Senhor, boa tarde, boa noite. Mas o Espírito Santo está dizendo ao meu coração: essa timidez não é para tu parar de ser quem tu é na presença de Jesus. Na presença de Jesus, eu e você, nós temos que ser ousados. Temos que pedir sede mesmo do Senhor pela sua presença e fome pela sua palavra. Não seja tímido de quando em meia situação, na autoridade, no poder do nome de Jesus, tu abrir a boca e declarar no nome do Senhor Jesus, essa situação sai. O Senhor está dizendo para a igreja: não é para eu e você temer, não é para eu e você se acovardar, mas se o Senhor, aquele que libera o poder da sua própria palavra sobre a minha e a tua vida, não temos que ter medo, não temos que ser tímido. Porque Deus me chamou para pregar, mas eu ainda não desenvolvi, eu ainda não mergulhei nesse chamado, porque eu sou tímido. Aí ele diz que os tímidos não reinará.
não entrará no reino de Deus. Cadê os tímidos? Não precisa levantar a mão não, em nome de Jesus. Mas o Senhor vai te dar a ousadia do Espírito para você. Você que tem a dificuldade, o Senhor vai te dar ousadia pelo poder da palavra na tua vida. Deus vai te usar e vai ser com pessoas que você menos você vai esperar. E quando você se dá de conta, você vai já estar profetizando, vai estar pregando. E quando o negócio acontecer, você vai dizer: meu Deus, o que aconteceu foi aquele que disse que ia atravessar contigo. E ele disse que a promessa está de pé. Eita, por que são tão tímidos? Ainda não tem fé? Que a tua fé ela venha aumentar. Eu peço para o céu que nesta noite Deus ele possa multiplicar a minha, a tua fé, porque a palavra de Deus diz que a nossa fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então não deixe de ler a palavra do Senhor, não deixe de mergulhar diante da palavra do Senhor, porque aquele que começou, ele é fiel para terminar. Aquele que declarou na minha, na tua vida, ele é fiel para cumprir. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor Jesus. E é no meio da tempestade que Jesus ele quer mostrar para mim e para ti como está a minha, a tua fé. Antes de eu vir para cá, eu vou contar rapidinho, só mais 2 minutinhos, pastor. Nessa tarde eu estava em casa. Depois que eu entreguei o meu propósito, sentei, fui almoçar. Meus gêmeos, eles chegam 2h30 da escola. Como eu troquei de número, de celular, a escola ficou com dificuldade de entrar em contato comigo. Meus filhos chegam em casa, os dois, 2h35, e eu estou na mesa comendo. Presta atenção nisso. Isso aqui não é historinha de ninguém não, eu vivi isso aqui hoje para chegar aqui. A importância da gente viver na obediência do Senhor. E quando o Tiago passou pelo portão, eu observei que ele entrou. E o Arthur imediato, o Arthur veio atrás. Porém o Arthur veio com uma jaqueta branca desse lado pendurado. Igreja diante de Cristo. Quando eu olhei para o meu filho, eu vi. A visão que eu vi em Arthur foi que ele estava com o braço engessado. Ainda esfreguei meus olhos, repreendi, tentei comer, mas o negócio já me agoniava. Eles entraram para dentro de casa, ficaram no quarto no silêncio. Resumindo, quando eu chamei eles, veio o Arthur dizer que algum coleguinha da escola empurrou ele e ele não estava, o braço estava inchado, tinha trincado algum ossinho ali. Vai a irmã Josineide, vamos levar para o hospital. E eu, ligada no trono do céu, Senhor, tem hoje a campanha. E o Senhor só falava: não estou eu no teu barco, então não te preocupa. Igreja, eu falei, eu vou ter que ir até o paraíso, vou ter que subir a estrada, pega ônibus, vai vendo, irmão. E eu já pensando tanta coisa, na hora eu falei: Jesus, me socorre. Quando eu falei isso, o Senhor me deu a direção de eu ligar para alguém, para ir comigo de carro. A pessoa me levou lá no Paravente, lá não atende mais criança. No Paravente não atende mais criança. Mandou eu vir embora porque sou idoso e não atende criança. Vai eu lá no Paulista, aquele Paulista. Chegamos lá, estava lotado. Resumindo, meu filho passou no médico. Em menos em 3h30 fomos atendidos. Foi um reboliço que o Senhor fez lá. E eu ainda fiz cara assim que estava tudo bem. Tudo bem, porque é assim, no meio da tempestade você tem que confundir o inimigo. Porque o inimigo ele quer ver você já chorando, desanimando e dizendo: não vou cumprir com aquilo, não vou fazer porque não vai. Eu só mandei para minha pastora: ore aí, porque se eu chegar atrasado vai dar tudo certo. Mas o negócio deu tudo certo. E quando eu saí daquele hospital, o Senhor falou a importância de pregar o que você vive. E é no meio da tempestade que muitos aqui vai contar testemunho lindo. Eu profetizo para esta igreja: você, eu e você,
vamos contar testemunho no meio dessa tempestade. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmã Neide, como que está o Arthur? Colocou uma tala, engessou, está em casa. E o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Amém, igreja? Aplauda o Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade.